Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. A semana foi marcada pelo lançamento oficial do Plano Safra 22-23, que começou a valer nesta sexta-feira, 1º de julho. A cerimônia contou com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, do ministro da Agricultura, Marcos Montes, e também do secretário de Política Agrícola, Guilherme Bastos, que estará conosco na edição do programa de hoje. O Plano Safra é uma das principais fontes de financiamento do setor agro aqui no Brasil. Nós vamos entender e analisar as mudanças no novo plano. E no radar do agronegócio também está a piora registrada nas condições das lavouras dos Estados Unidos, que foram recém-plantadas, e os relatórios também de área semeado divulgado pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Nós vamos conhecer a condição da safra de lá e isso importa para o mercado agrícola daqui. Vamos analisar também o mercado brasileiro, sem dúvida. E mais, o preço do leite acumula alta de mais de 20% no ano. E os impactos da decisão da Anvisa de suspender o defensivo Carbedanzin também estará em discussão. A proibição da venda, da distribuição, da importação e fabricação. E o que esperar de agora em diante, você vai ver nesta edição. Para começar o programa de hoje, eu quero convidar o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos, que vai trazer para agora para a gente uma entrevista exclusiva com esclarecimentos sobre o Plano Safra 22-23. Primeiramente, secretário, é uma grande satisfação recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kellen. Eu agradeço aí, em nome aqui da equipe da SPA, por essa oportunidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Bom, secretário, a gente tem uma grande expectativa sobre o Plano Safra, né, desse novo ciclo que está sendo lançado, e a principal pergunta da audiência é: o Plano Safra foi anunciado nesta semana, vai contar com um volume de mais de 340 bilhões de reais, 36% acima do total de recursos do ciclo passado. Taxas de juros para custeio e comercialização de agricultores familiares e de médios produtores ficaram abaixo de 10%. A minha pergunta para o senhor é: o recurso já estará disponível nos bancos desde o dia 1º de julho, quando o Plano Safra entrou em vigor? Sim, as operações de crédito rural com fontes não equalizadas, essas sim já vão estar disponíveis a partir dessa sexta-feira, dia 1º de julho. E é claro que depende de cada instituição financeira ajustar o seu respectivo sistema para poder receber as propostas dos produtores. Em relação às operações com recursos equalizados, né, a Secretaria do Tesouro Nacional ela precisa ainda publicar a portaria de equalização autorizando as instituições financeiras a operarem com essas linhas com fontes equalizadas. Muito bem. Secretário, na temporada 21-22, muitas linhas de financiamento se esgotaram meses depois do Plano Safra entrar em vigor. Quais as chances de haver um esgotamento precoce dos recursos nesta temporada 22-23? Kellen, essa é uma pergunta aí, eu diria, de $1 milhão, né? Mas assim, o recurso que foi disponibilizado pela Secretaria do Tesouro, né, com as taxas em que nós tivemos, ela é o suficiente para sustentar as operações que estão previstas para acontecer nesse segundo semestre, né? Então, aquelas suplementações todas foram feitas com base nisso, né? E é claro que depende também muito da velocidade de contratação, né, desse crédito, mas está tudo dentro do programado. E claro que a gente tem uma expectativa, né, de que com uma redução da taxa de juros, da taxa Selic até o fim do ano, essa condição fique mais confortável aqui para a contratação dos recursos do Plano Safra.
Interessante esse ponto que o senhor coloca, secretário, e eu acompanhei a cerimônia do Plano Safra e acompanhei também o seu discurso e lembro do senhor falar sobre a necessidade de ter previsibilidade orçamentária para que não faltem recursos ao longo do plano. Eu fiquei me questionando como a gente pode ter essa previsibilidade. Eu gostaria que o senhor destacasse ou detalhasse como esse trabalho deve ser feito a fim de evitar esgotamento das linhas, e também achei interessante o que o senhor falou agora sobre a diferença da temporada passada para essa. A temporada passada pegou toda a escalada de alta de juros. E agora o senhor já menciona uma previsão de começo de recuo de juros para a temporada de 23, o que pode dar um pouco mais de conforto para o orçamento. Explique para a gente, por favor, esses dois pontos. É isso, Kellen. Eu acho que ficou muito claro, né, com exatamente esse acompanhamento dessas interrupções, né, como que realmente ficou o cobertor curto com relação ao espaço orçamentário previsto, né, e com relação à necessária, que foi a elevação da taxa de juros. Então, assim, o que a gente está falando de previsibilidade é realmente trabalhar, na verdade, a gente não começar o Plano Safra, né, sem ter pelo menos um volume de recursos para a gente poder trabalhar essa fonte de equalização. E discutir isso quando o orçamento já está fechado e definido é muito complicado, mesmo que o Tesouro já tenha feito alguma estimativa anterior. Então, a ideia é que a gente possa intensificar, logo após agora o anúncio, esses trabalhos entre Ministério da Agricultura e Ministério da Economia, para que a gente possa dimensionar melhor, né? E com isso daí a gente ter um 2023 mais previsível em cima daquilo que a gente vai gastar com equalização de juros. Muito bem, secretário. Agora, essa é uma outra questão aqui, nós vamos para a rodada 4 aqui de perguntas, que os telespectadores fizeram demais, secretário. A pergunta é o seguinte: enquadramento de renda anual bruta para Pronaf e Pronamp. Eu estava em uma conversa ao vivo com a nossa audiência e o senhor prontamente nos atendeu nessa semana dizendo que o limite foi mantido. É isso mesmo? Houve manutenção dos limites de renda anual para Pronaf e Pronamp? Sim, Kellen, foram mantidos os limites de enquadramento e aí, de novo, são aquelas decisões difíceis, mas muitas vezes necessárias, quando você tem que manter, né, a questão da distribuição e do acesso desses recursos. O que a gente fala, quer dizer, que quando a gente manteve, né, o Pronamp com taxas também em um dígito e abaixo de, quer dizer, em 8% para custeio, é uma forma de atrair, né, aqueles produtores, principalmente os pronafianos, que já estão no limite, né, muitas vezes até com um perfil mais empresarial e que possam migrar de categoria. Então, na verdade, é ampliar, dar acesso, né, para que novos produtores possam ingressar e ter acesso à estrutura do crédito, do Plano Safra. Muito bem. Secretário, uma outra questão que a gente recebeu aqui da audiência, e eu estou olhando aqui para o meu celular, é justamente sobre alguma chance do governo revisar essa decisão de passar a aumentar o limite. E a audiência aqui comenta que o preço das commodities agrícolas subiu e o preço de insumos subiu. Então, por isso, eles entendem que minimamente aumentar a renda anual bruta do Pronaf de 500 para 600 poderia atender melhor essa mudança que foi fruto de uma conjuntura. O mesmo para o Pronaf. Eu lembro, inclusive, que a CNA pedia que o enquadramento fosse para 3 milhões. Gostaria de entender se esse é um ponto que poderia ser revisto na sua avaliação. Kellen, diante do cenário que a gente se encontra, eu acho muito difícil, tá? E é o que a gente está falando, a gente ainda vive um cenário com uma volatilidade no mercado internacional muito forte, né? O que eu falei, a expectativa, a gente vendo o último relatório parcial Focus, né, é de que realmente tenhamos essa queda na taxa de juros. Mas, se não acontecer, então a gente trabalha aqui com um cenário. Então, realmente, assim, do lado, eu diria, conservador, eu acho muito difícil que a gente faça essa alteração nesse primeiro momento. Uma questão também que tem que se lembrar, a gente sabe, e o volume, né, que foi inclusive trabalhado em termos de Plano Safra, foi exatamente percebendo, né, essa subida nos custos de produção. Então, o que a gente tem é que existem as formas, né, o produtor
se ele precisar de mais recursos, ele vai ter que contratar aí com taxas de recurso livre e outras fontes de financiamento. Mas aí vai se fazer uma composição naquela taxa média dele. Eu acho que isso daí é uma questão que é muito importante. Não dá, nesse momento, o governo hoje, com todas as questões aí que foram levantadas, poder suprir toda a necessidade nesse primeiro momento. Interessante. O senhor falou sobre composição de juros e aqui a nossa audiência pergunta, né, sobre a questão de aumentar o limite da renda anual. O senhor já disse que essa é uma posição do governo que vai ser mantida. Aí me lembro de um outro ponto de destaque no Plano Safra 22-23, que é sobre ajuste de limite para produtores rurais com crédito, com cadastro, melhor dizendo, cadastro ambiental rural ativo. É isso, secretário? Isso vai acontecer? Explica para a gente, porque essa é uma novidade do Plano Safra, né? Essa é uma novidade que exatamente a gente poder fazer com que os produtores, né, evoluam e avancem, né, nessa regularização, né, e então você poder realmente validar o seu carro. Super importante, com uma política ambiental associada aqui a essa importante política agrícola. Então, esse daqui é um incentivo, né, que está sendo dado para que a gente possa acelerar esse processo de validação do CAR e a finalização para que a gente possa acessar outros mercados. Só para lembrar, nós tivemos aí, no ano passado, né, a CPR Verde criada. Então, quando a gente começa a regularizar essa situação, né, a validar tudo isso, começam a abrir outros mercados que a gente gostaria muito que os produtores passem a ter acesso. Muito bem. Agora, do ponto de vista prático, secretário, se a nossa audiência, alguns agricultores que estejam nos assistindo, tenham o cadastro ambiental rural já ativo, estão ali adiantados nesse processo de regularização ou vão conseguir isso até o final da temporada do Plano Safra 22-23 em junho. Eu gostaria de entender na prática qual é o ajuste de limite que isso vai dar. Se é para Pronaf, Pronamp e demais produtores ou se é para algum pacote de linhas de investimentos, Moderfrota, para algum ABC. Como é que funciona isso na prática? Tenho o meu cadastro ambiental rural ativo, vou ao banco e eu posso esperar conseguir o quê de benefício do ponto de vista financeiro por essa minha regularidade ambiental? Então, o que a gente espera é que exatamente esse produtor, indo na agência, buscando essas linhas de investimento, né, ele possa, pode ser um adicional no crédito de custeio dele. Né? Então, é uma forma exatamente de você dar esse estímulo para esse produtor que está avançando nessa regularização ambiental. Adicional no volume de recursos, é isso que o banco estaria disposto a emprestar? Recursos, é isso aí. Muito bem, secretário. Também observei no Plano Safra algumas novidades em relação à parte de inovação e tecnologia, a parte de pó de rocha, tentando atender uma demanda do mercado ligado a fertilizantes. Além disso, na área de agricultura de baixo carbono, Inovagro, irrigação. Gostaria que o senhor fechasse para a gente aqui com um comentário. Qual é a cereja do Plano Safra 22-23, a cereja do bolo? O que é, na sua visão, algo que lhe dá muito orgulho desse plano que foi construído com a sua equipe e que o senhor apresenta para todos os brasileiros que nos assistem? Olha, o Kellen, foi como você acompanhou muito bem esse processo, né? Foi assim, a gente gostaria, claro, de priorizar uma série, pelo menos dar mais recursos para uma série de linhas, mas eu acho que a gente selecionou aquelas que eram mais sensíveis e mais importantes diante dessa conjuntura toda que a gente vive. Então, o fato de ter conseguido deixar mais 1 bilhão disponível no programa ABC+, né, isso para a gente foi realmente uma vitória, uma conquista. O programa de construção de armazéns, o PCA também, outra conquista, 1 bilhão a mais. A gente sabendo de toda a demanda adicional que tem sido gerada em cima de armazéns. E, finalmente, a questão até do que a gente conseguiu abrir de linhas, inclusão de linhas, com essa questão da conectividade, né, da utilização para geração de fontes
de energia limpa, de fontes renováveis dentro da propriedade. Então, enfim, são pontos que eu acho que a gente viveu desde o ano passado, né, que foram muito importantes e que eles estarem refletidos nesse plano safra atual fazem toda a diferença. Muito bem. Um ponto também adicional foi o nosso olhar para o segmento de aquicultura e pesca, né, onde nós conseguimos disponibilizar com recursos a taxas do Plano Safra, né, para comercialização. Então, essa linha que está sendo ofertada aí para a agroindústria de aquicultura e pesca, de até 65 milhões, é também um grande gesto, né, mostrando como é um setor que precisa ser mais olhado no Brasil e que cresce a taxa de 2 dígitos. Então, essa integração da Secretaria de Agricultura e Pesca, cada vez mais imbuída dentro do Plano Safra, é também um grande avanço, assim, uma menina dos olhos aqui para a gente. Muito bem. Secretário, agora fechamos o tema Plano Safra. Eu tenho uma última pergunta. Estou com o celular em mãos aqui e eu recebi do Thiago Nunes, que é agricultor, e é uma pergunta sobre política agrícola, um olhar aí conjuntural do senhor para o setor agro. E ele diz assim: se puder, pergunte ao secretário se vai haver alguma estratégia de preço de diesel diferenciada para produtor rural. Ficou difícil custear este aumento dos combustíveis. Eu sei que nesta semana há uma discussão no Brasil em relação à categoria de caminhoneiros, em relação à categoria de taxistas, e acho que cabe uma resposta para a nossa audiência. Há em estudo alguma medida para aliviar o custo de produção com combustível, especialmente o diesel, para o setor agropecuário brasileiro? Aí no seu gabinete isso está sendo tratado? Bom, o diesel diretamente não, mas nós abrimos a possibilidade de financiamento de 100% no âmbito do Moderfrota, de maquinário, aí, tratores, colheitadeiras, pulverizadores, que utilize como combustível biometano. Né? Então, isso daí eu acho que é mais um ponto, também olhando sobre essa questão da sustentabilidade e tudo mais, que colocamos aqui como uma novidade, um destaque nesse novo Plano Safra. O senhor acha melhor os nossos telespectadores que trabalham no segmento agro não contarem com algum tipo de subsídio para diesel ou combustível vindo do governo federal? Essa é a mensagem que o senhor poderia dar transparente para a nossa audiência nesse momento? Não, Kelly. Acho que entendeu errado. Assim, eu diria que no âmbito do Plano Safra, assim, não temos nenhuma medida em função de subsídio e tudo mais, mas que abrimos uma linha exatamente dentro dessa conjuntura que a gente tem visto de dificuldade, de elevação de preços, questão da pegada da descarbonização e tudo mais, abrimos essa linha daqui para facilitar que os produtores tenham acesso, né, a máquinas, equipamentos que utilizem biometano como uma forma de você fazer uma composição melhor aí no seu custo dentro da propriedade. Agora, com relação a essa discussão do subsídio ao diesel e tudo mais, isso está sendo ainda conduzido aí pelo governo. Conduzido pelo governo. Por enquanto, o senhor não tem nenhuma novidade para passar para a nossa audiência de que estamos quente indo nessa direção ou não. A gente não deve contar com subsídio para diesel no setor agropecuário. Só uma pista, secretário, para a gente saber o que está rolando aí na discussão de política do país. Não, Kelly, não. Eu deixaria isso aqui com o ministro de Minas e Energia para ele poder dar aí alguma notícia, algum insight mais preciso sobre esse assunto. Muito bem. Guilherme Bastos, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, agradeço a disponibilidade de sempre, a transparência para tratar os temas de política agrícola do setor agropecuário com nossa audiência. Muito obrigada. Volte sempre. Um prazer recebê-lo. Igualmente, Kelly. Um abraço a todos aí. Obrigado. Tchau. Vamos relembrar, gente, o Plano Safra 22-23, anunciado nesta semana, vai contar com um volume de 340,8 bilhões de reais, 36% acima do total de recursos do ciclo passado. As taxas de juros para custeio e comercialização de agricultores familiares e médios agricultores ficaram abaixo de 10%. No caso do Pronaf, os juros serão de 5% a 6%. Para o Pronamp, 8%. E os demais agricultores deverão pagar juros de 12%, lembrando,
custeio e comercialização. Já para investimentos, os juros variam de 7% e chegam até 12,5%. O Moder Frota, destinado à aquisição de máquinas agrícolas, foi a linha de financiamento com maior taxa de juro, essa apontada há pouco de 12,5% ao ano. Entre algumas das novidades do Plano Safra, você acabou de ouvir: incentivo a linhas para inovação e tecnologia no campo, construção de armazém e sistemas sustentáveis e de energia renovável. E agora a gente troca de assunto. Vamos falar sobre o mercado de trabalho no agronegócio, que registrou uma melhora entre março e maio deste ano. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE indicou que 8,7 milhões de pessoas estavam ocupadas na agropecuária, aumento de 111 mil pessoas, ou 1,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Vale destacar também que nesta semana o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, elevou a projeção do PIB do Brasil para um crescimento de 1,8% neste ano. O último levantamento era apontado em torno de 1,1%. E dentro desta situação que aponta para uma ligeira melhora da nossa economia, um produto que é muito impactado por esse cenário econômico, sabe qual é? Leite, porque ele depende de uma melhora de renda das famílias. Vamos saber os detalhes sobre o leite que você está vendo aí na tela. Teve alta de 20% no preço pago ao produtor em 2022. Quem entende de leite é a Natália Grigol, que é pesquisadora do CPEA e a nossa convidada aqui no Hora H do Agro na Jovem Pan News. Natália, prazer em vê-la, seja bem-vinda. Oi, Kellen, prazer estar com vocês, prazer estar com todos, na verdade. Obrigada pelo convite. Uma satisfação recebê-la, e a gente está aqui trazendo notícia de redução na taxa de desemprego do Brasil e melhora na criação de vagas no setor agropecuário. IPEA revisando a previsão de PIB de 2022. E a gente está vendo aqui na tela que o preço do leite ao produtor subiu 20% neste ano já. Minha questão para você é: está melhorando a renda do agricultor, produtor de leite, diante desse cenário? Conta pra gente o que esses 20% estão nos dizendo, hein? Kellen, difícil de responder essas perguntas assim de forma direta, né? De uma forma muito breve e talvez correndo alguns riscos aí de perder um preciosismo da análise, eu diria não. Né? Isso porque o custo operacional efetivo da atividade de leite, segundo as pesquisas do CPEA, ele tem subido continuamente desde janeiro de 2019. O último mês, agora de maio, foi o primeiro mês em que a gente começou a observar uma ligeira mudança, né, nessa tendência para aí começar a haver uma estabilidade e queda. Então, nesses últimos 3 anos, o produtor de leite ele conviveu com margens bastante espremidas, né? E isso está por trás de toda essa alta que a gente tem observado. Não é uma situação que se explica, né, pelo investimento de hoje, pelo cenário de hoje, né? Como o leite é um produto de ciclo operacional longo, a gente está colhendo, né, frutos de investimentos, de decisões que foram feitas no passado. E muitos produtores frearam, né, os níveis de investimento, os que ficaram na atividade ficaram com mais cautela, muitos acabaram diminuindo, né, investimentos, e outra parcela grande também deixou a atividade, inclusive aumentando aí o número de animais destinados para o abate, para aproveitar também os preços em alta da arroba. Então, Kellen, a gente observa, na verdade, uma mudança na estrutura produtiva da cadeia do leite. Então, a gente tem hoje esse momento, né, de oferta bastante restrita, que eleva essa questão dos preços, mas isso não significa necessariamente rentabilidade, né? Na verdade, é um processo, vamos dizer assim, inflacionário, que parte da questão dos preços dos insumos agrícolas. Nesse momento, nesse mês, o produtor ele conseguiu melhorar a relação de troca do milho, né, que é um insumo essencial para a atividade. Essa relação de troca é uma medida meio simples que a gente faz para ter uma ideia de margem, né? Quando a gente observa em 2019, na média de 2019, o pecuarista precisava de 28 litros para adquirir um saco desse insumo que é essencial. Em 2020, ele passa a precisar de 34 litros na média. 2021, isso sobe para 43 litros.
E o início do ano a gente já estava em 45, mas com os preços dos grãos caindo nesses últimos meses, agora essa relação de troca ela já está voltando aí para um patamar de 35 litros. O que eu quero dizer com todas essas informações, né? Que essa tendência, né, de melhoria na margem, ela começa a aparecer agora, mas é como eu disse, não necessariamente ela vai significar uma rentabilidade, porque faz 3 anos que o produtor amarga, né, margens espremidas. Então tem muita gente que vai aproveitar esse momento um pouco melhor, né, de preços e de relação de troca para fazer caixa, para cobrir o buraco de meses anteriores. Interessante. Então, anotei aqui a tendência de melhoria na margem para o produtor de leite tende a aparecer a partir de agora. E é muito legal que a gente possa explicar para a nossa audiência aqui na Jovem Pan, porque quando a gente vê uma mensagem assim, preço do leite pago ao produtor sobe 20,6%, a primeira impressão é que, poxa, está dando bastante lucro, está sendo bastante rentável. E o que a Natália está aqui nos dizendo é que os custos de produção, por exemplo, com a ração animal, com a alta dos grãos, acabaram impactando demais essa atividade que ficou com margens estreitas, pelo menos nos últimos 3 anos, e levou, inclusive, alguns agricultores a fazerem um abate desses animais porque não conseguiam se manter na atividade. E é por isso que você explica para a gente que essa alta também deriva de uma menor produção, Natália. Diminuiu a produção de leite no Brasil? Sim, Kellen, exatamente esse cenário, né? Os dados do IBGE, que mostram até o primeiro trimestre desse ano, eles mostram que o volume de leite que foi captado pelas indústrias de laticínio, destinado então à produção dos lácteos, esse volume ele caiu 10,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Então a gente está falando de um enxugamento da produção de leite, né? E aí uma maior disputa dos laticínios para fazer a compra dessa matéria-prima que é tão importante, tentar evitar aí, né, capacidade ociosa nessas plantas de fabricação de lácteos. Então, o cenário que a gente observa, ele é pressionado por essa oferta limitada, né? E essa oferta, por consequentemente, ela está limitada por conta dos custos de produção em alta. Então, essa relação, né, que a gente vê o preço subindo, ele sobe para o produtor, ele sobe na venda de derivados da indústria para o canal de distribuição, chega para o consumidor, né, num preço bem mais elevado. A gente pode olhar essa elevação de patamar de preço, né, e pensar que, na verdade, está tendo aí lucratividade. E, na verdade, toda essa elevação de preços, ela tem a ver com a alta muito grande nos preços dos insumos. E aí, novamente, né, pecuária leiteira, a gente não tem resultado só de um dia para o outro. A gente está falando aqui, né, de um ápice, de um problema que vem sendo gerado há meses, há anos atrás, né? Então, o ano passado foi um ano muito complicado para a atividade. E o setor como um todo tentou muito represar essas altas, sabe, Kellen? Tem uma competitividade grande no setor, as indústrias de laticínio não queriam perder market share, então houve aí um represamento dessas altas e produtor e laticínio tiveram as margens espremidas. Agora, chegando em maio, junho, né, a gente está falando assim do pico de entre-safra, a gente já tem aí questão climática que intensifica ainda mais essa restrição da oferta, não deu. E aí o que a gente observa é esse movimento constante, homogêneo, generalizado, né, dos laticínios em repassar essas altas para o consumidor, porque o nível de estoque realmente diminuiu bastante, o nível de estoque de derivados lácteos realmente diminuiu bastante. Então, de forma geral, o preço eleva, mas não significa rentabilidade, lucratividade para nenhum dos agentes da cadeia, né? É uma resposta ao aumento também dos custos de produção lá atrás. Interessante, Natália. E aqui na nossa audiência do Hora H do Agro, a gente tem o pessoal da cidade, o pessoal do campo, e é importante que a gente, então, finalize aqui o nosso bate-papo trazendo uma perspectiva. De um lado, a gente viu alguns sinais aqui dos indicadores econômicos, da economia melhorando, diminuindo a taxa de desemprego, previsão do PIB melhorando, criação de vagas no setor agropecuário. Isso, na sua visão, significa que a gente pode ter um incremento de demanda ou não? Esse aumento do custo de produção, a dificuldade de oferta, vão manter o preço do leite e derivados ainda alto, o que freará a demanda. Consumidor e produtor, o que a gente pode esperar? Na prática, essa é a minha pergunta.
Eu acredito que a oferta vai continuar sendo uma variável mais preponderante para o processo de formação de preço, Kelly. Isso porque a gente está falando, né, de uma situação bastante extrema de queda muito drástica na produção. Mas a gente pode pensar aí que esse cenário não vai durar para sempre. Então, sazonalmente, a gente observa que os preços tendem a cair com o retorno das chuvas da primavera, que isso aconteceria lá por meados de setembro, né? Então, a gente ainda tem aí 2-3 meses para lidar com os efeitos da entre-safra. Porém, se a gente continuar num cenário de grãos, né, de barateamento desse preço desse grão, a gente pode ter sim um incentivo a mais para o produtor fazer um investimento e melhorar os níveis de produção. Nesse contexto, taxa de câmbio é uma variável importante, né? Porque a gente sabe que a demanda internacional de todas as commodities agropecuárias, elas influenciam também no comportamento das nossas commodities. Então, pensar aí disponibilidade interna do grão é um fator relevante nesse momento, assim como também a questão das importações de lácteos, né? É uma tendência que elas devam aumentar aí nos próximos meses para tentar dar conta dessa diminuição, né, dos lácteos a nível nacional. E a demanda, como você colocou, com todos esses fatores, ela pode ter aí um sinal de uma recuperação, mas eu ainda acredito que ela deve ser menor, esse papel da demanda nesse momento, porque ainda que a gente veja aí um incremento, né, no número de empregos, a gente vê também que a média salarial caiu. Então, o poder de compra do consumidor, ele também não está tão alto quanto ele esteve no passado. Então, a demanda, ela deve ficar meio coadjuvante nesse processo, mas claro, ela é que delimita, né, esses tetos dessa cotação, até onde ela vai. Mas, por enquanto, eu tendo a analisar que é a oferta o fator preponderante. E ela pode mudar, né? Com certeza, até a partir das chuvas da primavera, a gente pode ver uma mudança. Antes disso, tem esses outros fatores que podem ou melhorar, né, esses preços, ou então demorar mais para que a gente veja essas cotações voltando a patamares mais baixos. Natália Grigon, um prazer recebê-la aqui no Hora H do Agro. Jovem Pan News agradece a sua presença. Volte sempre, Natália, que é pesquisadora do CPEA. Até a próxima, Natália. Eu que agradeço, Kelly. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Nós que agradecemos. A condição das lavouras dos Estados Unidos apresentou uma piora. De acordo com um relatório do Departamento de Agricultura norte-americano, 67% do milho estava em boa e excelente condição ante 70% na semana anterior. Já para a soja, 65% das lavouras estavam em boas e excelentes condições, contra 68% na semana passada. Apesar desse recuo, a situação das lavouras por lá ainda é melhor do que no mesmo período do ano passado. Sobre a safra dos Estados Unidos, perspectivas climáticas para as lavouras de lá e também as perspectivas de preços para commodities agrícolas aos agricultores brasileiros, as condições de clima aqui para as safras do Brasil, a gente vai tratar a partir de agora com a nossa convidada Ana Luísa Lodge, especialista de inteligência de mercado da StoneX. Seja muito bem-vinda. Olá a todos, muito obrigada pelo convite. Da mesma forma, quero também apresentar Aníbal Gusso, especialista em sensoriamento remoto e modelagem da Agro Observer, que trabalha com o uso da inteligência artificial em imagens de satélite para traçar os cenários para a agricultura. Seja muito bem-vindo. Oi, Kellen, obrigado a todos. Muito obrigada. E a gente vai, então, para a primeira rodada aqui da nossa conversa. Eu quero perguntar a você, Ana, como você avalia as condições da safra dos Estados Unidos? Teve uma leve piora nesta semana. Qual é a situação geral por lá? Você está acreditando em uma piora significativa de agora em diante? Olha, realmente, na última semana aí, divulgada pelo USDA, a gente teve uma piora. Em decorrência de um clima muito quente, teve uma onda de calor nos Estados Unidos que acabou afetando aí a região produtora. Ainda é cedo para a gente falar que essa queda das condições das lavouras vai impactar o rendimento da safra 22-23 do país, né? Os Estados Unidos estão entrando agora nas principais fases de desenvolvimento, tanto para o milho, que é a polinização agora em julho, quanto para a soja, que é o enchimento de grão em agosto, principalmente. Então, o período de agora das condições das lavouras ainda não tem uma correlação tão alta com o rendimento final das lavouras, mas a partir de agora, tudo que acontecer no clima vai ter aí
bastante impacto, não só na safra, mas nas cotações aí das commodities. Muito bem, então vamos tentar antecipar o que vai acontecer por lá, convidando o Aníbal para essa nossa conversa. A Ana acabou de falar sobre o momento crucial que a gente está entrando, né, na safra dos Estados Unidos. Aníbal, você trabalha com uma ferramenta de inteligência artificial para projetar cenários para safras e aconselhar os seus clientes. Primeiro, a gente quer entender como isso funciona e qual é a projeção de vocês. Ela está em linha com os institutos climáticos? O que ela indica para a safra norte-americana? Oi, Kellen. Essa abordagem é um pouco diferente mesmo das abordagens tradicionais que os meteorologistas e climatologistas, 99% deles utilizam, né? É uma abordagem que considera um acervo de dados de chuva e de temperatura e um mecanismo de computacional analisa os dados mais recentes de chuva e temperatura, todos obtidos por imagem de satélite, e compara com o acervo de dados. A partir daí, ele reconstrói cenários de médio e curto prazo, né? Tá entre 15 até 3 meses, 4 meses para frente. Estamos trabalhando em ampliar isso, mas no momento é o que essa metodologia é muito mais computacional do que os modelos dinâmicos, né, que meteorologistas e climatologistas se utilizam. Bom, o que nós estamos vendo nesse momento, o que os dados mostram até esse momento, é uma distribuição muito irregular de chuvas. Se nós olharmos os números puros para a região, especialmente a região, o North Central dos Estados Unidos, nós estamos vendo números praticamente dentro da média. Mas quando nós olhamos por estados, dentro dos números, nós vemos uma distribuição muito irregular de precipitação, aí em torno, talvez em algumas regiões, até 50 milímetros a menos nas últimas 4 semanas, o que é bem ruim se caso isso persista. Não temos a perspectiva de uma quebra de safra, mas apenas uma safra que tende a ser um pouco menor do que os números que o USDA vem divulgando. Muito interessante. Eu estou aqui tomando nota do que você me diz para a gente só reprisar alguns desses pontos para a nossa audiência, Aníbal. Então, com esse modelo computacional, você percebe uma distribuição irregular em algumas regiões com um pouco menos de chuva do que o ideal. E isso não significa, na sua avaliação, neste momento, um potencial para quebra de safra, porém, uma safra mais magra do que a que está sendo prevista pelo USDA neste momento. Entendi bem? Exato, Kellen, exatamente. Vamos colocar em números, eu não vi o número atualizado ontem, mas estamos trabalhando aí com uma safra neste momento, aproximadamente de milho, entre 355 a 365, 66 milhões de toneladas. Uhum. E para a soja, vocês têm alguma estimativa, Aníbal? É um pouco menor também do que foi divulgado, mas não, talvez aí 1 ou 2% menor. 1 a 2%, ótimo. Aí, Ana, eu passo para você, né? A gente acabou de trazer aqui um dado, uma percepção, uma análise do Aníbal, e eu gostaria de saber se essas informações do Aníbal se confirmarem, isso significa um viés de alta para preço de soja e milho na sua avaliação? Uma safra de 1 a 2% abaixo do que o USDA está prevendo neste momento? Olha, significaria aí, né, um fator de alta, né, de reforço aí dos fatores de alta, principalmente no caso do milho. Uhum. O milho, a gente está com uma situação, se a gente olhar o balanço mundial de milho, a questão do conflito na Ucrânia também, o milho está com uma situação um pouco mais complicada aí do que a da soja, né? Uhum. Então, sim, a gente tendo uma safra menor nos Estados Unidos, tende aí a ser um fator de alta para preços. Muito bem. Aí a gente tem um outro dado para correlacionar com você. Você está dizendo que se a confirmação ocorrer do que o Aníbal trouxe, pode ser um fator altista, especialmente para milho. Mas nessa semana, eu estou aqui com as informações de que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele revisou para cima a projeção de área plantada de milho nos Estados Unidos. Ele também trouxe dados que apontaram alta nos estoques trimestrais. A gente, inclusive, viu que agora a área de milho voltou a superar a área de soja nos Estados Unidos. Como que você relaciona essas perguntas, este cenário do dado desta semana sobre área e estoque com o que você acabou de trazer? A sua tendência ainda é altista para
Milho, Ana, o que vocês estão enxergando aí na StoneX? Olha, em relação à área que foi divulgada ontem, realmente houve um aumento em relação ao que já vinha sendo trazido pelo USDA para o milho, né? Mas foi um aumento pequeno, foi um aumento que ficou totalmente em linha com o esperado pelo mercado, até porque as cotações do milho, elas acabaram subindo proporcionalmente mais do que as da soja depois aí do conflito entre Rússia e Ucrânia, e havia essa expectativa de aumento na área de milho, mas é um aumento pequeno, né? O que vai definir realmente o tamanho da safra dos Estados Unidos e o potencial eventualmente de alguma perda é a produtividade. As variações na produtividade, elas tendem a ter aí um impacto muito maior no resultado final, né, da safra do que a área. Claro que a área é importante, mas considerando essa variação pequena, o rendimento aí vai estar no centro das atenções. E mesmo com essa variação, se o rendimento for o que o USDA estima hoje, ainda seria aí um balanço apertado para os Estados Unidos, né? Se a gente olhar aí estoques finais da safra 22-23 ao redor aí de 35 milhões de toneladas, mais ou menos, considerando tanto que os Estados Unidos consomem e exportam, é um estoque apertado em relação ao uso de milho deles. Então, realmente, aí a gente tem que acompanhar não só a oferta, né, no caso agora a safra americana, mas também questões de demanda que estão bastante no foco também. Muito importante. Para eu fechar esse ponto e depois voltar para o Aníbal, por que você acha que o mercado reagiu com uma queda tão forte para o milho na Bolsa de Chicago? Na semana, a gente viu, logo depois da divulgação do relatório do USDA, o milho fechando com queda de 4% na quinta-feira. Por quê? Olha, a gente tem outros fatores aí também no mercado, né? Como eu comentei, tem a questão da demanda. Há muita preocupação com a possibilidade aí de recessão ao redor do mundo, a questão da China também. A China aí neste ano safra 22-23, ela tem comprado menos milho em comparação ao recorde de importação do ano safra anterior. Então tem essas questões também. Além disso, a gente tem que ver também que na semana anterior, né, a gente teve uma forte puxada aí dos grãos e o que acaba abrindo espaço aí para esses momentos de queda. Tá. Mas a demanda aí também tem preocupado bastante. Muito bem, obrigada, Ana. Aníbal, eu volto para você, depois da sua análise do mercado dos Estados Unidos, eu gostaria de saber o que você está enxergando com base nos estudos que faz para a safra do Brasil, seja safra de inverno, safra de verão, o que tem aí no seu radar, hein, Aníbal? Olha, Keren, o cenário constituído, estabelecido, é um cenário de laninha, né, que deve persistir aí, segundo os novos resultados da NOAA, até pelo menos início da primavera, né? Mesmo que ele comece a enfraquecer a partir daí, os efeitos ainda vão ser sentidos até pelo menos o final do ano. Então, a laninha pode enfraquecer, mas ainda teremos efeitos por mais algumas semanas, ainda, né? Ou talvez meses, podendo chegar até o final do ano. E neste cenário de laninha, o Brasil, que não é um cenário típico, né? Um cenário um pouco diferenciado, nós estamos vendo para o início de safra no Brasil um pouco de atraso na precipitação. Então, a safra de soja, especialmente no Centro-Oeste, né? Estou falando do Centro-Oeste aqui, pode ocorrer um ligeiro atraso. Não temos nenhum dimensionamento mais específico disso ainda, mas já estamos orientando os clientes com um ligeiro atraso para o início da safra de soja no Centro-Oeste. Muito bem. Algum risco você enxerga para a safra de inverno que está semeada nesse momento? Não, nesse momento não. Muito bem. Ana, volto para você para a gente fechar aqui o bloco. Qual é a tendência para preços de soja, de milho? O que você enxerga para o mercado 22, 23 também? Olha, esses próximos meses devem continuar sendo marcados por bastante volatilidade, que já vem sendo uma tendência observada aí no mercado. Aqui no Brasil, a gente está no momento aí de colheita da safrinha, apesar dos problemas que a gente teve em algumas áreas, com alguma seca aí, a gente caminha para um resultado recorde nessa safra agora, então a gente deve ter uma disponibilidade de milho maior no mercado doméstico, principalmente em comparação com o ano passado, com a quebra considerável que
a gente teve, mas, ao mesmo tempo, as perspectivas para a demanda são bastante positivas, né? As exportações de milho devem ganhar força nesse próximo semestre, esse semestre que começa hoje, e inclusive a gente pode ver aí, o mercado está aguardando os próximos passos com a questão chinesa, né, depois do protocolo fitossanitário para as exportações de milho, é um fator a se observar, mas a gente entra no segundo semestre com uma situação bem diferente do ano passado, não significa que a gente vai ter uma queda acentuada de preços, mas a disponibilidade está bem superior. E no caso da soja, safra americana também no centro das atenções, demanda chinesa, Covid na China no centro das atenções também, porque a China adota política de tolerância zero contra o vírus e acaba afetando aí a demanda do país como um todo. Então, a gente tem aí uma oferta mais confortável nesse momento, né? Mas a demanda também deve crescer, tem perspectiva de crescer aí ao longo do ano. Tá certo. Ana Luísa Lodge, muito obrigada. Aníbal Gusso, gostaria de ter a sua última palavra para a gente fechar aqui a mensagem para a nossa audiência, que deve ficar no radar de todos que nos assistem para a Safra Brasil e Estados Unidos, com base nos estudos que você tem feito, uma mensagem. Olha, uma mensagem rápida é manter o olho em consultorias que proporcionem dados mais realísticos possíveis, né? E o cenário não tende a se alterar de maneira forte, mas tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil deve prevalecer um cenário com condições de precipitação mal distribuída e uma ligeira diminuição dos aportes de chuva, tanto para a safra aqui brasileira de soja, quanto para a safra nos Estados Unidos. Muito obrigada, Aníbal Gusso, especialista em sensoriamento remoto e modelagem da Agro Observer. Muito obrigada pela presença, Aníbal. Ana Luísa Lodge, especialista em inteligência de mercado da StoneX. Sejam muito bem-vindos, voltem muito mais vezes. Obrigada por hoje, até a próxima. Eu que agradeço, obrigada a todos. Obrigada a vocês. Obrigado. E a gente segue em frente. Agora a gente vai trocar de assunto, o tema que vai aparecer aí para você, tá vendo aqui na tela? O setor agrícola está há mais de uma semana sem poder produzir, comercializar, distribuir e importar produtos à base do ingrediente ativo carbendazim. O defensivo está entre os 20 agroquímicos mais utilizados em lavouras brasileiras. Ele é aplicado em áreas de soja, de milho, de algodão, de citros, de maçã, de feijão, de cevada. A Anvisa determinou no dia 22 de junho a suspensão cautelar do produto até que a reavaliação toxicológica seja concluída. Sobre este tema, nós conversamos com o coordenador de produção agrícola da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Maciel Silva. Maciel, seja muito bem-vindo. A minha primeira pergunta para você é justamente saber como é que está essa situação. Vamos direto ao ponto, enquanto a gente conecta com o Maciel. Quero já perguntar a você quais são os impactos ao agricultor na prática. O ato de suspender cautelarmente ele já é muito traumático para o setor, pelo fato de você ter uma ampla gama de culturas atendidas e serem surpreendidas no meio do processo de desenvolvimento desses cultivos com a suspensão. Isso aí comete necessidade de alteração de prática de manejo quando couber, e em alguns casos até a ausência aí de substituição à altura. Isso é muito crítico para o sistema produtivo como um todo. O dano relacionado ao ato, à atitude, à forma com que ocorreu, e tem o dano que ele é intensificado pela natureza do fungicida. Primeiro, que ele tem a patente já caída, então são 41 marcas comerciais desse produto, com 22 empresas, e isso caracteriza o quê? Uma ampla dispersão regional desse produto, no que se refere à acessibilidade. E, segundo ponto, a questão da competitividade, o monopólio que já é rompido, então é um produto que já tem uma pressão de mercado para redução de preço, então ele chega muito competitivamente no mercado. Então, quando a gente avalia o impacto para essas culturas, quando a gente vê lá esses 41 produtos comerciais e faz uma combinação do registro deles, o par cultura e fungo que ele tem em registro, a gente tem aí 63 combinações. Obviamente, para algumas dessas combinações, a gente vai ter substitutos, mais que um, por exemplo.
há algumas dessas combinações que elas vão ficar completamente descobertas. Você não vai ter um substituto para fazer isso dentro do manejo. Isso é um agravante. Isso vai ocorrer para uma das pragas de solo de algodão e para uma das pragas de solo de feijão. E a gente está falando de feijão como produto aí de ampla participação na cesta básica, com amplo impacto para o consumidor. E quais são os próximos passos a partir de agora, hein, Maciel? Mesmo que tem daqui para frente um cronograma dentro do processo de reavaliação, por mais que tive a disruptura desses atos que seguiu ritos que a gente não considera aí os mais adequados para o processo, mas tem uma consulta pública aberta com intervalo, inclusive, bastante curto, com 15 dias, que é o período de resposta aí para fazer as considerações. Então, após esse período de consulta pública aí, a Anvisa precisa responder, né? Tem algumas respostas judiciais para serem feitas, tem um processo de reavaliação interna, mas o prazo é que entre 5 e 8 de agosto já tenha que se ter definitivamente aí uma resolução da diretoria colegiada em relação à reavaliação. Muito obrigada, Maciel, pelos esclarecimentos. E a CNA afirma que não está explícito na decisão da Anvisa a punição para agricultores que utilizarem o carbendazim nas lavouras. Mas quem produzir, comercializar, distribuir e importar poderá sim sofrer sanções previstas. E agora eu trago um recado para você. Agora eu trago uma dica para quem gosta de estar sempre conectado e por dentro de tudo. Você já segue a Ihara no Instagram? No perfil da Ihara você encontra conteúdos sempre novos, dicas de manejo a resultados de campo. Saiba tudo o que vem rolando de desafios nas safras, acompanhe tendências de mercado, alertas de mudanças climáticas e muito mais. Os especialistas nas mais diversas culturas também estão lá, seja em vídeos ou em materiais técnicos com muita informação, o que contribui ainda mais para o seu dia a dia no manejo de pragas, doenças e daninhas. Então, não perca tempo. Siga agora mesmo a Ihara no Instagram, perfil @Ihara Defensivos Agrícolas. Direcione o seu celular para o QR Code para acessar e começar a seguir. A Ihara também está no Facebook, LinkedIn, YouTube e, claro, no campo ao lado do agricultor. É só seguir @Ihara Defensivos Agrícolas no seu Instagram e ficar por dentro. Na hora H é Ihara, pode confiar. Muito bem, e o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Fiquem bem. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento